mais um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui, como em todas as manhãs, em nome da NIT Quantic. A NIT Quantic é uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza. Desde 2018, a NIT Quantic atua no mercado de produtos que buscam os elementos da natureza como grande força e fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. O propósito é proporcionar a todos vocês condições de manter a sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível. Com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente tudo o que acontece na sua vida, nos seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo e o mundo à sua volta. Experimente os produtos da NIT Quantic. Se entrega em tudo quanto é lugar do Brasil. É uma excelência do atendimento NIT Quantic. 021 97301 0885 ou o site para você visitar www.nitquantic.com.br. Se você quiser visitar a loja física, está ali em Caraí, na rua Ator Paulo Gustavo 426, sala 601. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. A gente ontem teve o prazer de receber no Sextou, no canal Atenção Vascaínos, o jornalista Jorge Luiz Rodrigues, um dos mais antigos jornalistas, mais de 40 anos de experiência. Jorge Luiz trabalhou nos últimos 3 anos e meio na Comebol, trabalhou lidando com competições sul-americanas e foi muito importante a participação dele por conta de informações, de detalhes e de dados fundamentais, porque o Vasco começa, depois de 5 anos, no próximo dia 2 de abril, a trilhar seu caminho para transmitir para o torcedor um mínimo de confiança de que poderá ganhar uma competição. A Sul-Americana é uma competição intermediária da América do Sul. São equipes que dificilmente são campeãs dos seus países. É claro que existem equipes tradicionais. Eu vejo ali o próprio Lanús, que jogará contra o Vasco, já jogou final de Libertadores, o Independiente, que é o rei de Copas. Você tem o Huracan da Argentina, que também é bastante forte. Enfim, mas para por aí. Não temos grandes equipes do continente. Tem o Melgar, que é um pouquinho mais conhecido do futebol peruano, mas ninguém muito grande. Tirando os brasileiros, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, são times sempre muito copeiros, sempre muito difíceis. Mas eu ontem abordei com o Jorge Luiz Rodrigues uma questão que me preocupa muito e sempre é preocupante, por conta de nós sermos os estrangeiros da América do Sul. São todos de língua hispânica e nós falamos português. Isso sempre foi um diferencial em relação a tratamento com o juiz, a 2 pesos e 2 medidas, por conta de, às vezes, uma proximidade. Muito se falava, não, o presidente da Sul-Americana, o antigo Nicolás Leoz, o falecido Nicolás Leoz, ele era torcedor do Libertad, então os times paraguaios vão sempre ter vantagem. Não era sempre assim, mas a gente sentia que tinha um pouquinho daquele peso para juiz, sabe, para decisões dentro de campo, fora de campo, liberar estádios que às vezes não são tão bons. A gente percebe isso. Para quem não sabe, a Copa Libertadores da América, Sul-Americana, mas principalmente a Libertadores, lá nos anos 70, 80, eram competições extremamente amadoras no que tange a fiscalização, no que tange a segurança. Eram competições complicadas demais. Me lembro quando o Vasco disputou e esteve num grupo ao lado do Ferrocarril Oeste, quando foi vice-campeão brasileiro em 84, para o Fluminense em 85 disputa com o Ferrocarril Oeste e com o Argentino Júnior, os 2 times da Argentina. E tem uma atuação fraca, mas sempre tendo aquele prejuízo de jogar, de não ter a boa vontade do juiz, que expulsa um, não expulsa outro, dá cartão amarelo para um e não dá para o argentino. Enfim, pesos e medidas diferentes, como foi quando o Vasco jogou em 90 em Medellín, quando foi jogar a Copa Libertadores, campeão brasileiro que foi no ano anterior, e foi um jogo emblemático. O Vasco perdeu, mas diante de umas circunstâncias absurdas do cartel de Medellín, com policiais armados nos corredores do hotel do Vasco. E à época o dirigente Eurico Miranda conseguiu, junto com o vice-presidente jurídico na época, o Paulo Reis, algo que é raríssimo, conseguiu anular uma partida diante das circunstâncias e o jogo foi decidido em campo neutro. No Chile, o Vasco acabou perdendo para o Nacional de Medellín, que era um time muito forte, time de Guita e outros mais. Então, é uma competição que sempre teve esse lado, sabe, pueril, essa coisa difícil, complicada. Eu perguntei ao Jorge Luiz, pela experiência dele,
será algo que a gente tinha que ter algum tipo de cuidado. E ele disse, não, isso mudou muito. As competições são muito mais profissionais, a intenção da Sul-Americana é arrecadar a cada ano mais, então se ela puder dar mais prêmios, né? A Libertadores, por exemplo, paga 24 milhões de dólares ao campeão. A Sul-Americana paga 48 milhões de reais no somatório geral. Faz uma boa premiação de jogo a jogo, de fase em fase. É uma grana legal que entra, que é claro, ela quer sempre aumentar, quer sempre crescer, ter mais cotas, ter mais patrocínio, mais visibilidade em televisão. A gente tem aí vários canais em streaming, é o Paramount, é a ESPN, tem o SBT, enfim, é uma competição que também para televisões sul-americanas com certeza chama muito atenção. Então é uma competição de boa visibilidade, não é claro como a Libertadores, mas é de boa visibilidade e sempre traz um glamour, porque depois o campeão da Sul-Americana joga contra o campeão da Libertadores numa disputa de Recopa. Então a gente vê, por exemplo, esse ano que passou, o Botafogo campeão da Libertadores, perdeu para o Racing. Estava num mau momento, perdeu alguns jogadores e perdeu para o Racing da Argentina, perdendo lá e perdendo também no Rio de Janeiro. Então é possível, mesmo com essa disparidade de times que disputam a Sul-Americana e disputam a Libertadores. Mas não interessa. Você quer jogar uma competição sul-americana, você quer vencer, se você vence, você joga a Libertadores do ano seguinte. Então tudo isso pesa demais. E a preocupação é, claro, o fator extracampo. Mas eu confio, enfim, acho que a gente precisa ainda pensar na lisura do esporte, de que não se vive mais aquela época passada de prejuízos, de árbitros que eram premeditados. Eu não vejo mais isso. Porém, vejo um problema muito sério, recorrente, que está acontecendo agora, talvez de uma das relações mais bélicas dos últimos anos entre Confederação Sul-Americana e Confederação Brasileira de Futebol em função do tema racismo. Sempre algo que para o restante da América do Sul é mimimi brasileiro. Muitos países não têm a questão da injúria racial como um crime, né? Mas, de qualquer maneira, os brasileiros reclamam e botam o pau na mesa e querem, como aconteceu agora com a presidente do Palmeiras, por conta do caso do menino Luiz. Mas aconteceu alguma coisa? Não, nada. E a presidente do Palmeiras chegou a levantar uma hipótese de todo mundo se filiar à CONCACAF. E aí o presidente Alejandro Domingues foi extremamente infeliz, dizendo é como se Tarzan não tivesse a chita, o Brasil não estivesse jogando a Copa Libertadores da América. Causou uma celeuma maior, não consegui ver nenhum tipo de pedido de desculpas do presidente e tá aquele clima meio bélico. O Vasco não tem nada a ver porque não se meteu no assunto, mas é brasileiro. E na hora H, minha preocupação é essa, de que uma arbitragem, de que uma logística, de que um pedido de mudança de data, isso possa ser negado, possa ser prejudicial aos times brasileiros, por conta da briga de um, que é uma briga justa, que foi assinada por todos, menos o Flamengo, que justificou de uma forma que eu realmente não entendi, mas tudo bem, mas que isso possa trazer algum prejuízo para todo mundo, porque é uma briga que respinga em todos. Mas a gente quer, mais uma vez, crer de que isso não será. Mas não dá para a gente dissociar esse revanchismo, essa briga que existe de egos, de vaidades, de pessoas que acham que estão acima do bem e do mal. A gente espera que não, que a competição sul-americana, que o Vasco não disputa há 5 anos, seja disputada à vera, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma sacanagem, sem ninguém passar ninguém para trás, que os clubes possam jogar com certeza de isonomia, sabe, sem nenhum tipo de separação, sem nenhum tipo de privilégio. É basicamente isso que eu espero realmente, que a gente possa ter uma competição sul-americana, que é uma competição muito legal, principalmente para quem ainda não curtiu isso a fundo, porque o Vasco jogou aí a Sul-Americana em 2011 e depois teve dificuldade, veio a jogar agora em 2020, não foi bem, em 2011 chegou até uma semifinal contra a Laú, com um time muito esfacelado, mas era um time que dava resultado, foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro. A gente sabe das circunstâncias, em função de prejuízos de arbitragem de novo. Então é uma competição bacana, legal, que você conhece estados, países e estádios muito diferentes, mas pelo âmbito esportivo eu tenho essa preocupação que a gente possa ter uma competição limpa, que não sirva de revanchismo por parte da Conmebol, dos hispânicos, essas brigas por algo que são coisas muito importantes, que talvez para os sul-americanos em geral não tenha a visão que nós temos, e eu não consigo entender porque é algo tão sério,
você discriminar uma pessoa por conta da cor de pele dele é uma coisa assim inacreditável e a gente vê isso recorrentemente, ainda mais num menino como o Luiz, que sentiu muito, mas depois foi chamado de chorão. Chorão, inclusive, pela torcida do Flamengo, numa final do Sub-20, o que é lamentável, porque também é um problema interno aqui. Porque, como disse até meu companheiro Jorge Luiz Rodrigues ontem, a gente acusa, a gente briga para que a pessoa possa ser presa, mas ela não é punida. Não acontece uma punição, então fica por isso mesmo. A pessoa vai lá, responde, mas fica solta, fica vazia. Então é uma coisa que é difícil. Eu não vou resolver o problema do mundo, nós não vamos resolver. A gente tem que ter a nossa consciência, óbvio, nesse caso. Porém, o futebol pode ser atrapalhado por isso. Eu tenho esse temor de que possa haver um revanchismo, de que possa haver uma represália, de que possa ter um prejuízo. Nesse ponto, acho bom a gente ter jogadores estrangeiros no elenco. O capitão nosso, o Pablo Verrete, que é um jogador contestador, que briga muito dentro de campo, que conhece bem a arbitragem sul-americana, apesar de ter jogado mais no âmbito regional e nacional pelo Belgrano. Mas, de qualquer maneira, falam a mesma língua, se conhecem. A gente tem jogador de seleção, como o Puma Rodrigues. Enfim, acho que vale. Acho que vale. Felipe Coutinho jogou muitos anos fora, fala bem o espanhol, jogou muito tempo no Barcelona. Todas essas coisas pesam e fazem, é claro, você ter do outro lado um respeito, porque eu vi o Melgar comentando, torcedores do Melgar, que vai ser um jogo duro, porque o Vasco tem Coutinho e Payet. Isso pesa demais, são nomes que pesam demais. Mas, se você não tiver nenhum prejuízo, acho que em condições normais de temperatura e pressão, o Vasco deve vencer. Porém, essas intempéries, esses problemas extra, eu acho que isso é muito perigoso. A gente precisa entender que isso é de um perigo gigantesco. A gente precisa ter uma consciência muito boa. Me preocupa a cabeça do time do Vasco, me preocupa a cabeça do próprio Verrete, que deu uma entrevista essa semana muito, angustiado, muito preocupado, e eu acho que isso não pode passar para o campo. Acho que não vai passar, mas de qualquer maneira a gente precisa ter representatividade e a gente não pode ter medo. A gente tem que brigar pelos nossos objetivos e vai começar a partir do dia 2. Se tiver que falar espanhol, nós temos quem fale. O que a gente precisa fazer é jogar bola para passar por cima de possíveis prejuízos de arbitragem, possíveis erros, coisas que às vezes vão ser aprovados como campos, como estádios, e a gente precisa estar atento a tudo isso. Tá bom? Mande aqui embaixo no comentário qual é a sua expectativa para o Vasco na Sul-Americana. Você tem preocupação com essa questão extracampo aí de arbitragem, de mandos e desmandos por conta dessa briga entre as entidades? A Conmebol tá meio de ovo virado com a CBF e vice-versa? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Dê uma curtida, dê um like, não custa nada. Muito obrigado. Em nome da Nitquantic, estamos terminando o Acorda Vascaínos desse sábado, 22 de março de 2025. Grande abraço, ótimo final de semana. Tchau, turma.